Solta a brisa brava aí, Ju. Essa é braba. Essa é braba. Dai, em quantos papais Noéis nós acreditamos? Você acredita em Papai Noel, Dai? Eu vou argumentar que acredita. Eu também acredito. Mas não Devo, nele, em alguns. eu devo acreditar em uma porrada de Papai Noel, mano. Eu acho que a gente acredita uma porrada também. Alguns eu Mas, sei, alguns eu não sei, mas tá tudo bem. pois é. Qual que é o lance dessa brisa que eu acho? É o seguinte. Por que Papai Noel? Por que nós estamos falando de Papai Noel? O primeiro, né? Acabamos de sair do Natal. Feliz Natal. Porque, né? Ainda estamos dia 28 de dezembro. Então ainda está no tema, né? Mas assim, Inclusive, antes de você abrir isso, eu quero colocar aqui mais pro final da brisa, eu quero colocar uma mini brisa surpresa tá. temática. Ótimo, beleza. Show de Então, bola. quem ficar até o final vai saber o que que é a mini brisa surpresa. Ah, massa. Eu vou ficar até o final para saber, porque eu não sei. Vai Então é o lá. seguinte. Então é o seguinte. Sempre pensei o seguinte, tá? Ah, pode deixar um pouco mais polêmico. Eu não vou falar exatamente mal, eu vou falar de religião, assim, né? Bora. Falar de religião, mas assim, o que acontece? Que andei brisando foi o seguinte. Papai Noel é uma coisa. O Papai Noel, para mim, é uma metáfora super. Talvez, não sei se pode chamar de metonímia, não sei, mas é super interessante para nós. Porque, assim, pensa bem. Por que cargas d'água a gente fala de Papai Noel? Porque não existe um adulto que acredita em Papai Noel. Por causa da mágica do Natal, ver as crianças felizes. Isso mesmo, acho que é por aí. Mas isso, em parte é isso, porque a gente até iria dizer que é o seguinte: o que acontece? Pô, é para deixar a vida com mais brilho para as crianças. Não estou falando que isso foi planejado, mas a gente, né, a gente gosta. A vida é um negócio duro. Quem tem A filho. vida é um negócio duro e muitas vezes muitas vezes sem muito brilho, né? Tipo assim, sem muito glamour, assim. Então, o que que você faz para a criança? A criança chega no mundo e vai ver esse negócio, né? Esse negócio não é só, né, negócio duro, negócio um pouco difícil, né? Vai ver só coisa, só ir para aula, vai ver só comer salada. Eu vim Não, para o tomar mundo para banho. isso? Ah, não, ir pro Para ficar de quarto. castigo? Eu vim para o mundo para ficar de castigo, comer salada? É isso? É isso a vida? Então o que a gente faz? A gente fala, não, ó, negócio é o seguinte, tem o Papai Noel. Papai Noel. Papai Noel é mágico, ele vem lá do Polo Norte, tem um saco. E quando a gente é criança, a gente fala, eu amo Natal, eu amo a época do Natal, eu não tenho dúvida. Pensa bem, eu, tipo assim, não acredito em nada né? Não acredito em religião, não acredito em Deus, em nada. Então, assim, ainda assim, eu amo a época do Natal. E certamente é uma herança da minha infância em que o Natal sempre foi uma coisa muito gostosa, muito mágica mesmo, sabe? Esperava o Papai Noel, procurava o trenó dele lá no céu e tal. Então, eu acho que dá essa cor, dá esse brilho, né? E pensa bem, não só isso para as crianças, mas para os adultos também. É legal, os adultos gostam de ver as crianças, assim, entendeu? Só que o lance é o seguinte, aí o que sempre me intrigou foi o seguinte: olha, Papai Noel, a gente. Hoje a gente fala, pô, é óbvio que não existe, né? Ó, um bicho que a gente nunca viu, sempre é uma pessoa fantasiada. Era muito gordo, descia pela chaminé, tem casa que tem nem chaminé. Aí quando não tem chaminé, entra por onde? Ah, pelo buraco da fechadura. Pô, tá, agora explicou muito bem. Bom, entra pelo buraco da fechadura. Porra, legal. Traz presente para todo mundo, mas aí você vê qual é quem ganhou o presente ali, que é melhor que o meu, não sei. Enfim, traz de rena, do Polo Norte, ninguém nunca viu, ninguém nunca tirou foto. Você vai ficando mais velho, você vê que isso aí não faz sentido. E aí hoje É você vê, não, balela. pô, hoje é lógico, é de criança, não faz sentido. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, você continua falando que tem um ser lá no céu, que muitas vezes fala que criou um homem ou uma mulher, que comeram a maçã. Não, que isso é metáfora, não, beleza, mas se todo mundo acredita que teve um, né, todo mundo que é cristão acredita que teve um, um homem que ressuscitou,
não apenas ressuscitou a si, mas ressuscitou outras pessoas, curou cegos, curou paralíticos, entendeu? Mas ninguém Uau, nunca uau, viu. uau, polêmica, polêmica. Polêmica, polêmica. Mas ninguém nunca viu. O que eu tô querendo, e eu não tô pregando ateísmo. O que eu tô querendo dizer é, o Papai Noel, a gente vê muito nitidamente que ele não existe. No entanto, a gente se amarra a coisa, a gente mesmo, que eu já fui cristão, e eu vou dar outros exemplos aqui que não são religião, tá? Mas assim, ao mesmo tempo, a gente se amarra a coisas que muito claramente também pode não ser da religião, mas outras coisas muito claramente não são verdade. Eu vou dar outras que é muito fácil a maioria das pessoas concordarem. Mas então, assim, o que eu vejo isso aí? Aí eu cheguei, tô concluindo assim, é uma coisa que meio que a gente precisa. O Papai Noel acaba que talvez, inclusive, eu penso, seja uma forma do adulto se colocar sobre a criança. Falar, você é trouxa, você acredita em Papai Noel, eu não, já sou adultão. Eu sei, você não sabe. Entendeu? Já sou adultão. Só que Eita. adulto é só uma criança maior, né? Mas você entende? É só pra gente não ficar só na religião até eu te perguntar as coisas. Uhum. É só pra gente não ficar só na religião, não parecer que eu tô pregando ateísmo e tal. Cara, por exemplo, a gente tá falando do Senna. O Senna, para mim, é um Papai Noel. Por É, quê? Porque o Senna, quando uma eu era criança, narrativa. pensa, eu cresci, eu nasci em 84, cresci nos anos 90, vendo o Senna. Cara, assim, o Senna pra mim era só um herói, era só isso. Inclusive, ele fazia só aquilo. É igual o NPC que eu falei É que eu falei pra você só, não falei pra tu. Assim, pra mim, o Senna só corria. Ele só ele comia, não comia, nada. Ele Não só era um ser humano com, ele né, sempre uma tá ali pra vida. dar esse prazer pra gente ali, né? E, e à medida que a vida vai passando, inclusive, tipo, durante muitos anos, nunca pensei em Fórmula 1, hoje eu já acompanho de novo. E assim, hoje eu vejo que, cara, o Senna devia ser, em muitos aspectos, um babaca. É muito provável que fosse. Eu vejo por exemplo, ele lá com o Prost lá, que ele. Eu acho que é muito nítido que ele bateu no Prost de propósito, né? Hum. Então, sei. Ele também sofreu vários outros problemas. Mas, enfim, o que eu quero dizer o Senna não é o heróizão que eu via. Certamente não é. Ele pode ser, posso estar enganado, ele podia ser uma pessoa maravilhosa, mas certamente ele não era o super-heróizão que eu via quando eu era criança. Então, ele era um Papai Noel, sabe? E você vê que a gente vai cultivando esse Papai Noel. E, em parte, eu acho que eu ainda lembro do Senna. Eu adoro lembrar do Senna, eu adoro as coisas do Senna. Então, em muitos aspectos, ele ainda deve ser um Papai Noel para mim. Sacou? E Cara. depois eu queria entrar nessa coisa, juízo de valor sobre nós termos Papai Noel ou não. Mas o que você acha? O que você acha? Eita. Dessa análise, já pensou nisso? Já brisou sobre isso? Você já consegue identificar os Papai Noel seus? Não dessa forma, mas eu achei massa a forma como você colocou ali, porque para mim o que você está colocando como Papai Noel é o que na psicologia a gente tende a chamar de overlay, né? Essa Hum, ideia de idealização de uma coisa, mas ela é fantasiosa, mas você idealiza. Acontece muito quando a pessoa se apaixona pela primeira vez, né? Então ela idealiza aquela outra pessoa. Não, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, e ela não enxerga as red flags que vão aparecendo ali, perfeito, né? perfeito. E nesse sentido, eu acho que os Papai Noéis estão por todos os lados. A gente idealiza um emprego novo, a gente idealiza o carro novo, a gente idealiza o pai e a mãe, a gente idealiza os filhos. Meu Deus do céu! Estão por. Nesse conceito que você trouxe, estão por todos os lados. Quantos Papais Noéis a gente acredita? Infinitos, cara. A gente não Infinitos. Eu para. acabei de lembrar de um, eu acabei de lembrar de outro. O Papai Noel que eu tive até recentemente, foi até um pouquinho constrangedor, mas assim, não é recente não, mas no começo, assim, no começo do Google, o Google foi um Papai Noel meu. Eu achava que o Google ia revolucionar as coisas. Assim, no Boa. sentido de coisas assim, ficarem mais acessíveis a todos. Agora o mundo vai para frente, Para igualdade, mim, fraternidade.
É um pouquinho constrangedor, né? Olha só, a gente tem Papais Noéis. E a gente tem Papais Noéis porque a gente precisa de Papais Noéis. É. Só que ao mesmo tempo, eu acho assim, é daquelas coisas complicadas da vida, assim. Tipo assim, a gente precisa, mas isso não significa que a gente deve escolher e ativamente criar o Papai Noel, porque isso é perigoso, isso é fora da Hum, realidade. Eu acho que quando a gente detectar que a gente tem um Papai Noel, a gente analisa, a gente se perdoa por ter acreditado que era um Papai Noel, tipo esse negócio do relacionamento que você falou, overlay, né? uhum, é. Mas muitas vezes acontece o contrário. A gente quer o Papai Noel, porque a gente precisa do Papai Noel nessa vida dura. Então a gente olha para uma pessoa que a gente está se relacionando, e de repente ela é um Papai Noel, de repente ela é perfeita, de repente ela. Uhum. Entendeu? Nem que Então, seja um assim, Papai Noel fictício no sentido de algum personagem que você gosta muito, né? De uma história, de um jogo, de alguma coisa assim. Tá, a alguém que gente representa como, precisa. alguém que representa como você acha que o mundo deva ser, por exemplo. Alguém que, Nossa, né? super. Ou como você gostaria de ser você, né? Isso, como você gostaria Você de ser, né? idealiza aquela É, celebridade ou aquele personagem, é. ou alguma coisa nesse sentido. E é meio bizarro, porque eu acho assim, eu acho que, como eu te falei, eu acho que assim que a gente vê que a gente tem um Papai Noel, eu acho muito importante você chacoalhar a cabeça assim e olhar para a realidade, porque tentar ver a realidade é o que mais vai te ajudar. E é Ao difícil, hein? mesmo tempo, ao mesmo tempo, se você parar para pensar que capaz de você pensar em um monte de Papai Noel seus, não dá para você simplesmente chegar aqui e parar de acreditar em tudo que você acredita, que você viu que é um Papai Noel. O que eu disse, Não, a gente precisa desse Papai Noel para a gente não endoidar também. Então, total. é uma questão de equilíbrio um pouco difícil, não tem uma resposta muito certa, né? Ah, Mas o que eu procuro fazer é isso, procuro olhar para a realidade o máximo que eu posso e os Papai Noel, cara, esse Papai Noel, eu vou ter que continuar acreditando por enquanto, senão, é. muito choque de realidade. Você mencionou Freud na brisa anterior, que está em outro vídeo para quem está assistindo, e eu lembrei que eu sou muito mais junguiana do que freudiana, né? Eu gosto muito dessa ideia de Jung. E ele falava Eu muito conheço de símbolo. Eu conheço muito pouco as diferenças, mas eu adoro o Jung. Tudo que eu conheço do Jung eu acho sensacional. Acho até que mais do É. que Freud, mas é que eu não sei nem dizer assim, em que pontos que eles são. Eu acho que ele era um pouco mais brisante, vou colocar dessa Eu forma. sei que, e por incrível que pareça, o Jung ele tinha uma espiritualidade, embora Freud fosse completamente ateu. Né? Sim. É, daí também entra polêmica, entra misinformation, entra um monte de coisa aí. Mas Os símbolos. Eu já ouvi falar dos símbolos, mas não sei exatamente o que são. São diferentes de arquétipos, né? Ou são a mesma os coisa? arquétipos utilizam símbolos, né? Se Ah, você ah, for ao pé da letra ali, o símbolo, por exemplo, o que, que o círculo significa, o que, que a estrela significa, né? Um símbolo visual mesmo. ah. Mas eu quero falar aqui de símbolos no sentido de arquétipos mesmo. Por exemplo, por que é que eu preciso de um Papai Noel herói? Herói é um arquétipo do herói. Por que é que eu preciso de um Senna na minha vida? E se depois nossa, faleceu, infelizmente, muito triste, ou em algum outro caso eu tenho um outro herói e descobriu-se que era tudo uma façada, era mentira, ou que o cara era, sei lá, pedófilo, criminoso de alguma forma. Nossa, desmoronou, não tem mais esse herói. A gente vai achar outro, a gente vai se apegar a outro, né? Então, o que eu quero dizer é que o ser humano se apega muito a símbolos. Esses símbolos É. são inatos nossos, né? Freud ia falar do coletivo inconsciente, um monte de coisa Aham. que tem a ver com isso. Mas eu acho que é isso, esses papais noéis, eles têm essa função de ancorar a gente nesses símbolos que a gente precisa, né? Eu preciso entender o Legal. que é um herói. Se eu não tiver um Sim, exemplo, como que eu vou entender isso? sim. Entendi. Legal, legal. Você está falando, me parece algo tipo assim. Parece que meio que você sabe a essência daquilo que você quer ser, mas você ainda não sabe como, aí, pô, opa, tem esse símbolo aqui. Deixa eu ver Esse quais características desse representa. símbolo aqui que eu preciso ter para eu ser, né? Mas Sei. esse símbolo é uma coisa que eu enxergo, não necessariamente uma coisa que ele é.
né? É uma coisa Isso, que eu isso, enxerguei isso, tá. naquele personagem, Eu vamos acho que colocar é assim. exatamente o que eu chamei de Papai Noel. É, é. E é Papai Noel acho exatamente que é bom porque, quando tipo você assim, fala que precisa de Papai Noel, eu acredito que essa seria a explicação. sabe o que eu acho É, interessante dessa brisa? É o seguinte, eu elucubrei essa coisa de associar esse conceito a Papai Noel sem saber esse negócio do Jung, esse conceito mais técnico. Eu acho que chegar aqui nesse conceito mais leigo, com esse conceito técnico, primeiro, dá meio que um eureka na cabeça. Sua também, porque acho que você não tinha pensado no Papai Noel. E de exato. quem está assistindo, a maioria das pessoas que está assistindo provavelmente não Por isso que é conhece massa Jung. brisar, cara. Exatamente, Por exatamente. isso, porque daí você já associa, você cria essas junções de ideias aí. Eu acho que o que eu estou pensando aqui é o seguinte, tô brisando aqui agora é o seguinte. O que você falou, eu acho que é uma coisa que mais meio que explica, meio que descrevendo o, o processo de se existir o Papai Noel. Hum, O mecanismo como isso acontece, algo assim. Só que a gente não chegou ainda num juízo. Acho que quanto a isso. Só que a gente não fez um juízo de valor sobre isso. E hum, eu, e aí eu aponto que. Eu só tô falando isso para diferenciar um pouco o ponto da brisa, sabe? Porque eu pensei beleza. nisso também, nessa questão do juízo de valor. E que eu acho que. Na verdade, acho que eu falei um pouco para trás, enfim. É que independente, porque assim, o que você explicou é aquela questão, né? Tipo, você está explicando o mecanismo. Não importa se é bom ou ruim, você está explicando, mas explicando a realidade, ou o modelo que você tem da Uhum. realidade. Mas e se a gente se perguntar, é bom ou ruim, independente, se a gente chegar à conclusão de que for ruim, não adianta nada porque vai continuar existindo. Mas assim, eu acho que se pá, eu acho até que é bom. Por causa Uhum. disso, por causa dessa questão da vida ser dura, sabe? Talvez esse mecanismo tenha surgido organicamente justamente porque a vida é uma coisa dura. Então talvez ele tenha surgido organicamente e ele é tão presente no nosso comportamento, que se ele não fosse tão presente, a vida ia ser mais sofrida. Sabe, uma coisa tipo de uma evolução mais psicológica, uma evolução, talvez um aspecto psicológico da evolução da espécie, sabe? É, o Talvez que, uma das coisas que fez a gente continuar uma espécie, pudesse sobreviver mais, reproduzir mais, fosse olhar algumas mágicas, inventar uns Papai Noéis para a vida, para a gente conseguir ir para frente e não ficar só preocupado no leão querendo comer a gente. eu acho muito Isso. interessante. Eu acho muito interessante uma coisa que você está trazendo, que é a gente precisa sair da realidade porque a realidade é muito dura, mas eu preciso É, voltar para a realidade. Quando eu é, identifico um Papai Noel, eu tenho que buscar ver a realidade. e para um dos outro paradoxo da vida. A vida é cheia de paradoxos. É um outro paradoxo. Mas eu acho que o ponto está justamente aí quando eu disse assim, que eu não acho que dá para vir para a realidade qualquer hora e com todos os assuntos o tempo todo. Esse é Hum. o ponto, sabe? Por isso que a gente precisa. Até porque a gente já teve a brisa das realidades paralelas e é difícil definir realidade, né? Realidade objetiva, todo mundo Ah, acha que tá não. vendo, mas Não. na verdade você não sabe o que você não Mas quando eu sabe, digo né? realidade, é uma coisa assim, aquela realidade que a gente consegue ver mais pragmaticamente, né? Se Tá. eu, se eu pular de lugar alto, eu machuco, né? Tá. Mais Entendeu? observável, né? Mais observável, exatamente. Tá. É. Porque daí, pegando nessa ideia, né, de a gente precisa fugir da realidade, mas também precisa voltar para a realidade, né? Tem que ter esse ciclo ali. Eu vejo que muitos desses papais noéis que eu, por exemplo, identifico que eu tenho ou tinha ou tô me segurando ainda por N razões, é bacana a gente trazer para a realidade e às vezes até eu não estou sabendo como colocar isso. Chegar a conclusões ou brisar de uma forma que me leve a me tornar uma pessoa diferente. Por exemplo, Uhum.
A gente estava falando antes do Senna poder ter sido uma pessoa babaca, né? No Hum, sentido de ter sido meio escroto com algumas pessoas em algum momento, ou entrar no carro do cara sistematicamente. porque sabia que ele É. ia ganhar, não sei o que e tudo mais. Sistematicamente, exatamente. A análise que eu fiz, a gente estava falando disso para quem está assistindo aí, a gente estava falando sobre o seriado, né? A série limitada do Netflix do A Senna. gente estava off, né? A gente tá falando isso off, sem ser. É, Né? mas esse é o contexto necessário. E quando eu assisti, eu gostei muito de poder olhar para uma pessoa tipo Senna, óbvio, sabendo que nem tudo ali era exatamente a realidade, aquilo é uma produção, né? Pô, pode ter sido muita coisa não ter acontecido da forma como eles estão demonstrando, mas tudo bem. E pegar essa pessoa que até hoje me traz esses sentimentos positivos de herói. Poxa, quando eu era criança eu nem sabia por que eu gostava do Senna, né? Eu entendi, eu assisti no seriado muitas das coisas que levaram as pessoas a colocarem ele em posição de herói agora. Mas quando eu era pequena eu só gostava dele, mas não sabia por que eu gostava dele, né? Eu não tinha essa visão clara. Enfim, e entender que ele pode ser uma pessoa que em alguns momentos pode ser dura ou babaca ou double crossing, né? Tipo, meio que lá na frente do outro cara e querer ser melhor. E mesmo assim gostar dele, sabe? E mesmo assim ele ser um herói com todas essas nuances aí. É, Não um talvez herói perfeito. isso. Talvez, por exemplo, eu tô pensando aqui, é o tipo de gente, talvez se você conhecesse e lidasse com ele diretamente, isso você dizer, não, herói caramba, essa pessoa não presta. Mas a gente não sabe. É, é. E mesmo assim, por exemplo, no caso, o Senna é muito específico para mim, porque assim, eu me permito periodicamente sair da realidade quando eu vejo coisas do Senna. O Uhum. que eu quero dizer com isso? Eu me permito, quando eu vejo essa gravação do Prost, eu vejo gravação do Senna correndo em Mônaco, eu me permito voltar para o João de 10 anos de idade, eu fico, por um momento, eu fico ali, daquele jeito ali. Eu Nostalgia esqueço de mesmo, tudo que eu estou né? te falando aqui. Depois eu volto. Aí é É, gostoso, é divertido. é. É meio mágico, assim, né? Aquela magia do Natal que a gente falou, né? É a É, magia do herói aqui, né? Eu acho que é exatamente. por aí. E eu vi uma entrevista do Prost falando sobre isso, mais ou menos, né? Eu não me lembro os detalhes Ah, agora, mas eu entrei no hiperfoco do Senna depois que eu assisti tá. o seriado. E ele falava exatamente sobre isso, né? Sobre o cara. Ah, tá. Tem uma parte que ele falou que foi bem interessante. Sobre ele ter Ah, convidado o Senna, depois dele ter terminado. Não, antes dele ter retired, se aposentado. Né? uhum. Ele ter convidado o Senna para ir na casa dele para jantar, e eles jantaram, o Senna foi, mas ele não falou, ele não participou muito, e no final da janta ele dormiu numa cadeira lá e não, tipo assim, não se socializou demais com o Prost e a família que estava ali. Só que depois ele foi falar para um conhecido que eles tinham em comum. Falou assim, pô, você não foi lá na minha casa e agiu dessa forma. E o cara falou assim, não. Ele me falou que ele ia fazer isso. Ele falou que ele não podia virar seu amigo, porque você tinha que ser o vilão. Ele tinha que colocar você nessa posição de eu vou ser melhor do que esse cara. Que era uma motivação que ele tinha, era ganhar. Né? Então, Que tá, doido. o rolê que eu quero trazer às vezes a gente fala assim, pô, o cara é um herói, mas era um babaca. Será que era um babaca ou será que era um estrategista? Né? Era um cara que É, entendia que ele precisava manter essa distância emocional e que depois que o Prost se retired, meu Deus, se aposentou, é, que daí ele podia ser mais amigo, daí eles se aproximaram e tudo mais. E tudo isso é nossa, coisa da minha cabeça, eu não estava lá, eu não vi, né? Mas enfim, essa é a minha brisa. eu acho bizarro, porque assim, vamos supor que fosse a parte do estrategista. Eu acho bizarro uma pessoa conseguir fazer isso. Nossa, total. O Ah, mas cara, senão ele não conseguiria aquele luxo todo. Cara, você imagina quantas pessoas não devem fazer isso que a gente nunca ouviu falar e não chegam ali. E aí, é assim que você trata alguém, sabe? Tipo, pois é. bizarro. É.
Nossa, eu não sabia dessa, não. É, essa entrevista tá no Olha, YouTube. você vê, o Prost também santo não era, porque assim, quando o Senna apareceu, né? Quando o Senna surgiu, que era uma corrida em Mônaco, que choveu, ele estava em, sei lá, último, das últimas posições, É, num carrinho lá qualquer, lá com o Senna, né? Quando ele chovesse, mandava na acabou, acabou, pista. game over, né? Ah, Então, aí ele estava quase, ele foi passando, estava em segundo. E aí eles pararam a corrida por causa da chuva. Se não tivesse parado a corrida, ele tinha chegado em primeiro. pois é. E o seriado retrata isso de uma forma bem interessante. Não vou dar Hum. spoiler, não, mas assista. Pode dar, tá? Mas o processo vai Não, ser não vou. insubstituível. Não vou. Não vou dar spoiler. Bom. Mas enfim, é sobre isso, né? É sobre essa ideia de será que o herói ele precisa ser perfeito para continuar sendo herói? Ah, e aqui tem mais um detalhezinho que eu queria adicionar no que você falou. A graça era exatamente o Prost também ser meio pirracento, entendeu? A graça era Uhum. essa. Se ele fosse bonzinho e falasse, não, Senna, você é melhor que eu, pode passar, não ia ter graça nenhuma. Ele queria, era essa adrenalina de ver que tinha uma pessoa tão boa quanto ele, ou pelo menos, né, que desse ali uma briga legal pra Uhum. Pelo ele menos você se não fala, não, cara, motivar. esse aqui esse fez isso, mas também o cara é um babaca. Então, tipo, eu tô justificativo. Né? E isso me lembra muito da dinâmica do Batman e do Joker, né? Também rola esses negócios. Ou era Ah, o Superman e o Lex Luthor, não lembro. não sei. Algum super-herói aí que tem Ah, esse rolê, tipo, quem sou eu sem você? Né? Eu, Joker, quem sou eu sem o Batman? Eu preciso do Batman pra ter com quem brigar, meu amor, né? verdade. Não, lógico, lógico. O herói precisa de um vilão, né? Sim, exato. Mas e aí, quem é o vilão, né? De que perspectiva eu tô olhando? Cara, quem é o Enfim, vilão? uma brisa Deve ter louca. assistido o Joker, né? Com o Joaquin Phoenix. Meu Deus, aquele filme pra mim é muito genial. Muito genial. Cara, eu ficava assim, grudada na tela, assim, tipo, passando a mão na cara, assistindo aquele filme. Nossa, é muito genial. Não é Muito óbvio, eu bom. gosto dessas coisas, não são. Né? É, exato. E eu É, gosto também, eu não sei se a gente já falou disso, mas eu gosto também do Breaking Bad. Já falamos sobre Não sei se a isso? gente já falou, não. Eu gosto muito. É, Foi o último seriado que eu vi, que hoje eu não tenho paciência pra série mais. mas não tanto pela série em si, mas pela essa ideia do vilão, né? Quando você assiste Breaking Bad, você entra na pele do vilão. Você Entendo. é o Mr. White, você é o Heisenberg, Ou, não, né? Breaking Bad o sucesso não é à toa. É muito bom. Não, não é. Então, assim, eles tiveram um sucesso maravilhoso quando eles fizeram a gente começar a detestar a esposa dele, porque a esposa dele tá Sim, falando pra ele ser quadradão e fazer as coisas certas e que é errado vender droga. sim. Porra, você começa a ficar com ódio da cara dela, mas na verdade ela era um mocinho. Você entra na pele do vilão, É, né? É muito massa isso, sabe? Essa é o subversão perigo, é aí o perigo. dos arquétipos. É o abismo do Nietzsche, né? É facinho de cair, A hein? seriado, a seriado te bota um abismo na sua cara, você fica horas olhando o trem aí, te dá aquela piscadinha. Cara, é isso aí. É aquela ideia do narrador non-reliable narrator. Como que falaria isso em português? Me ajuda aí. Como é que é? Não reliable? O non-reliable narrator. O Ah, narrador não credível. Não sei. aham, entendi. Tipo, Né? narrador parcial, né? Aham. Nós somos todos non-reliable narrators. Lógico. A gente narra a nossa realidade, mas não é tão credível assim, não. Você tá vendo as coisas de um ponto de vista muito específico. É. Enfim, e Bom, eu daí tava cai nos falando do Papai Google. Noéis. Então, tô falando do Google. Tô lembrando aqui, tem vários outros Papais Noéis, por exemplo, aí Papais Noéis que eu já não tive, mas que eu vejo muito nitidamente que muita gente tem. O primeiro é o Steve Jobs. Steve Jobs é um Papai Noel. Bill Gates, acho que é um Papai Noel. Talvez hoje não seja, É, mas tenha sido mais no início dos anos 2000 ali. tá. O Steve Mas não o Jobs, Steve Jobs. Steve Jobs acho que é um Papai Noel muito característico. esse eu acho que é um bem mais nítido,
porque eu estudei bastante, inclusive, na época que eu estava nessa história de marketing e produto e tudo mais. Porque ele era um cara que todo mundo fala que ele era meio babacão, que ele era meio mouthy, né? Ele mandava o povo pra puta que pariu mesmo, ele não tava nem aí, falava mal da galera, mas era um gênio e todo mundo tava ali atrás dele. E quando ele saiu da Apple, a Apple despencou e quando ele voltou, ele subiu de novo, né? Então, tipo assim, é o herói babaca ali, é o anti-herói, não sei se esse é o nome da narrativa. Aham. Mas quando você falou Bill Gates, eu achei interessante, porque muita gente vilaniza ele também, mas ele não tem esse estereótipo babaca. Ele é o bonitinho, o engomadinho, né? O Talvez a gente não nerdzinho. veja, mas eu também já li alguma coisa que eu já li. Acho que eu li a biografia do Steve Jobs, e aí menciona o Bill Gates lá e diz que o Bill Gates não era um babaca. Uhum, Relatos, né? A gente não conhece, a gente não sabe. Mas, acho que eu tô brisando aqui, você falando o seguinte, tipo assim, pra mim, sim, ele era um babaca, mas era um gênio e tal. Só que isso pra mim, antes eu acho, isso pra mim não quer dizer nada. Tipo assim, a uhum. pessoa, tipo assim, ele é um babaca, mas ele é um Papai Noel. Eu entendo a Papai Noelice dele porque ele era um gênio. Isso para mim, eu acho triste que a sociedade, tipo assim, muitas vezes a sociedade, tipo assim, o povo abraça esse Papai Noel com essa justificativa, entendeu? Você diria que gentileza é um valor muito alto. Gente, o quê? Gentileza é um valor que você Gentileza? considera muito alto. É, Né? Ser uma pessoa sim. gentil, ser uma pessoa que se comunica bem, Eu que. acho, eu acho. Acho que a realidade, tem que ver a realidade é diferente. A Não, realidade não não, é tô falando assim. de valores, né? É, Valores, princípios, não realidade. e a realidade, ela diz, a realidade, pelo menos a realidade não, o senso comum diz que ele diz que valoriza a gentileza, mas ela não pratica isso, né? Prova disso é que Steve Jobs era um babaca, não, mas era um gênio, que cara rico, não sei o que, não, eu amo Steve Jobs, meu Papai Noel, entendeu? Prova disso é. E eu tô fazendo exatamente essa Hum, cutucada aqui, porque em alguns momentos, aqui é uma opinião polêmica, posso mudar dessa opinião, mas a minha opinião hoje é a seguinte: em alguns momentos você precisa ser meio babaca para conseguir um resultado X. E sim, sim. talvez o Steve Jobs tenha entendido isso. Talvez não, não sei. É, acho que você pode pensar assim, você pensa, você certamente, eu certamente já somos um babaca na visão de alguém que viu a gente três vezes na Ah, vida. total. Aham. Viu a gente assim, três vezes na vida, a gente interagiu três vezes na vida. Eu nem sei, a pessoa deve lembrar do filho da babaca, escroto do caralho. Só por causa de X não custava nada. É, total. Inclusive, estava lembrando de um caso específico esses dias. Olha só que loucura que eu estava pensando nisso agora. Eu me lembro bem que quando eu trabalhava mais na parte de inglês, uma pessoa me pediu para fazer um certificado de horas com horas a mais, né, do que ela tinha realmente cursado. E daí eu falei para essa pessoa, eu falei, não, eu não vou fazer, eu vou colocar as É. horas que estão ali, porque eu tenho esse valor, né? O valor Hum, do. É isso que aconteceu, é isso que eu vou botar no papel. E eu tenho certeza absoluta que essa pessoa me encheu babaca. Ai, que idiota, que custa colocar umas horas a mais? Não vai matar ninguém, chegou no né? churrasco da família e te xingou. Caramba. Exatamente. Inclusive, agora eu lembrei de outra. Lembro, eu acho que eu já te contei essa. Do dia que a primeira prova que eu fui fazer quando eu voltei pro Brasil, e tava todo mundo colando. Eu não tava acostumada com esse ambiente de todo mundo colando descaradamente, né? E daí eu entreguei a prova pro professor e falei, professor, você viu que tá todo mundo colando, né? Aí ele falou assim, não, vi sim. Eu falei, tá, você não vai fazer nada, sair. Eu falei isso na frente da sala toda, né? A hora que o pessoal saiu da prova, eles falaram assim: porque tem gente que fica dedando a gente que a gente tá colando. Tipo assim, o errado Pô, não é quem dedou, não é quem é, colou, o errado é quem dedou, né? Então, naquele momento, eu fui babaca pra aquela pessoa. Tô de boa com isso. não, e você sabe que eu acho que tem uma Papai Noelice aí também?
a pessoa, a pessoa que reclamou, eu tenho muita dificuldade de achar, de aceitar que essa pessoa que reclamou, ela realmente acha que o professor não sabia que ela estava colando. Será? Pode ser que sim. Ó, Dai, eu vou te falar como é que eu aprendi a colar. Tá? Eu, na escola, nunca colava, sempre estudava, nunca precisei também, sempre estudava bem, tipo, e eu não conseguia nem. Eu tinha uma nítida noção, assim. Se eu fizesse isso aqui, ó, ainda mais colar conversante, agora vai falar de colar, chave número 2, assim, questão aberta, às vezes, o professor está lá sentado na frente, vendo todo mundo. É óbvio que ele vai ver, mas assim, mas não é que vai demorar um pouquinho, ele vai ver na hora, na mesma hora. E eu não entendia, na minha cabeça o povo conseguia se esconder. Isso eu não entendia, eu era muito inocente. Aí, quando eu cheguei na faculdade, continuei assim, só que era muito mais difícil. Até que eu fiz uma matéria que, assim, era, o professor fazia as coisas já de sacanagem. E eu Hum, comecei a entender. Tipo assim, do tipo assim, ele dava uma aula X, dava uns exercícios X, e aí chegava na prova, era uma coisa totalmente diferente, sabe? Então, tipo assim, aí tinha uns gato pingado que arrumavam umas duas provas antigas e conseguia fazer e tirar nota boa. Você que estudou muito, não conseguia. Até porque o professor, tipo assim, ele fazia as questões, basicamente não era difícil de conceitualmente, mas você tinha que fazer muita conta, aí se bagunçava, e era por isso. Engenharia normalmente é assim. Engenharia é o seguinte, tá? Ó, vou dar um spoiler nossa, aqui. Esse me negócio de deu até um engenharia é um curso. arrepio. Não, esse negócio de engenharia é um curso muito difícil, sou muito, gente muito inteligente, tá? Isso é uma das maiores falácias que existem. O que que o cara faz? O cara, como tem matemática, o cara vai, coloca uma complexidade ali nas contas que você, tipo assim, você tem que fazer na mão, você não pode usar calculadora e tal, e aí fica assim, você se embola, fica muito difícil e tal. Ou então é um volume de conceitos muito grande que você não vai conseguir lembrar tudo. E aí você se atrapalha ali e não vai conseguir fazer. É isso. Coisas que você nunca vai precisar na sua vida. É isso. Tá? É isso. Enfim, voltando. Isso foi um pouco desabafo também. Mas assim, eu vi que o professor, quando eu vi isso, eu vi, cara, eu tô vendo, tô entendendo a ideia. Hoje eu olho para muito inocente, é uma pessoa de mais de 20 anos de idade, sabe? É muito inocente. Eu tô entendendo a ideia. O professor tá fazendo essa prova contando que a galera vai colar. Por que que ele faz isso? Eu não sei. Deve ser até mais difícil. Mas. Ah, Freud aí para explicar essas coisas. Jung, sei lá. Então, assim, pelo visto, o jogo é o seguinte: ele espera que eu vou colar. Então, tá bom. Então eu vou fazer isso. Eu vou colar nessa prova agora. O que é colar para mim? Colar para mim é pegar material para você em consulta. Ou então fazer o que eu fazia. Essa coisa conta história muito legal. A HP a gente colocava, não tinha celular na época, né? Celular de smartphone. Então, eu botava a matéria na HP, assim, sabe, na calculadora. Mas, assim, só que ele, tipo assim, nessa época era prova sem consulta e tal, um livro, cara, massa. Estudei as provas antigas com a galera, já estava entrando no jogo, mas não tinha colado ainda. Essa prova eu falei, foda-se, eu vou colar. Aí, eu lembro que eu cheguei assim, né, já um pouquinho nervoso e tal, mas não, eu já sei que ele tá esperando que todo mundo vai colar mesmo. Então, eu não vou ficar nervoso, não. Só não pode dar bandeira, porque só não pode ficar óbvio, mas pode. Coisas humanas, é merda. Mas enfim, aí ele distribuiu a prova, aí eu já peguei as provas antigas, pá, botei no colo, assim, peguei o livraço, pá, botei no colo, assim. Cara de pau mesmo, falei, sou cara de pau, sou bad boy mesmo, essa porra. Aí, comecei lá, e aí eu tava até relativamente perto do professor, mas também já tava nem aí. Até que ele chegou, né, terminou de distribuir as provas, sentou, aí o que ele fez? Pegou um jornalzão assim, ó, abriu e ficou lendo o jornalzão. Aí eu quase comecei a rir. Eu botei foi livro em cima da mesa, me botei livro em cima da mesa, comecei a colar ali e tal. E foi assim que eu passei nessa matéria e passei. E isso foi assim que eu me formei. Caraca. Cara, e aí pra mim ficou assim, olha, eu formei na Universidade Federal, tá? Não é.
Uhum, Universidade Federal, né? Eu tô falando de qualquer coisa, qualquer lugar assim. sim. Então, assim, daí que esse ditado nunca foi tão nítido na minha cabeça. Quem não cola não sai da escola. E tem muitas vezes o professor faz para você colar. O professor faz para você colar. Entendeu? E é óbvio que o professor está vendo todo mundo colando. Então Aham. tem que existir. Se o professor quiser, ele fala: olha, quem colar, eu vou roubar a prova. Não é para colar mesmo, eu tô olhando, eu vou ficar olhando. Aí o primeiro que olhar, você vai tirar a prova dele. Aí o povo não vai colar. O povo não vai Uhum. colar. Mas o povo que tá colando por aí, tá colando. Então, a pessoa sabe que não tem como resistir também. Eu não tô botando culpa nos professores, não. Eu acho É, que. é porque eu ia O que perguntar eu tô, qual o que que é eu a tô, tua o que eu impressão do tô porquê que isso é assim. o que eu tô evidenciando aqui é como assim a questão da incoerência. Incoerência me incomoda, mas incoerência, tipo E assim, a gente a acredita no incoerência Papai tão. Noel de que o professor não viu. Exatamente, a incoerência tão. Isso era um Papai Noel, então também, sabe? Tipo assim, você não cola, você vai melhor, você não cola, você está sendo virtuoso. Isso era um Papai Noel que eu tinha, sabe? Ah, tá. Mas então, assim, você vê. Mas a incoerência, né? A incoerência escancarada do negócio, eu acho assim, eu acho muito patético, sabe? Eu não sei como é que as pessoas estão praticando isso e não falam, ó, velho, eu tô fingindo que não acredito, que não tô vendo, e eles estão fingindo que não estão fazendo, e todo mundo sabe, que ridículo, que patético, vamos parar. Ninguém não pensa isso. Eu não sei Bizarro. na cabeça dos professores, mas eu sei que na cabeça Uhum. dos alunos o Papai Noel é a gente está se ajudando, entendeu? Quando eu passo Ah, cola, eu tô ajudando meu colega. é E uma boa, quando, é isso mesmo, né, é isso mesmo. tem esse Para ele me Papai ajudar também Noel quando aí. eu precisar. Faz Sim, sentido. total. Eu lembro muito desse papo. Inclusive, também é um mecanismo de formar as hierarquias. Se É, você não passa a cola, aí você não está no grupinho. sim, eu Pô, era mas a agora não passa babaca a que cola, não não, deixava mó as pessoas vacilão, velho. colar. Hã? Eu era a babaca que não deixava as pessoas colar de mim. Eu também, assim, Ah, mas aí isso eu acho, tipo assim, só deixar colar, aí eu também, aí eu acho que tá certo. Só deixar colar, eu acho que não tem que deixar mesmo, não, entendeu? O não, lance é, se eu não você deixava. entendeu, se você entendeu a dinâmica, você vai se beneficiar daquilo de alguma forma. Por exemplo, às vezes você deixa colar nas provas, você não faz nada do trabalho, o cara bota seu nome, entendeu? É. Óbvio que tudo isso é uma merda de incoerência que eu detesto. Na minha natureza Tá, não é praticar esse tipo de coisa, por isso é difícil. aqui eu vou Mas botar às um vezes negócio, vou botar uma brisa que acabou de surgir aqui pra mim. Você sabe quando que eu vai lá, comecei mete a bronca. colar na faculdade? Quando eu já Mano. tava cagando pra aquele negócio. Eu tava no último Uhum. semestre e eu já tava por aqui, eu não queria terminar, eu queria trancar e o povo ficava me empurrando pra terminar, porque você já tá no último semestre, termina logo. E daí eu comecei a colar mesmo. Pra mim, essa ideia de colar é um fuck it all, entendeu? Caguei pra isso aqui, não tô nem aí, eu só quero passar, só quero papel. Eu não sei se eu tô errada, mas a minha sensação é essa, sabe? Porque enquanto eu me importava, eu lembro que eu, tipo assim, as pessoas deviam achar que eu era muito babaca. Eu imagino isso. Tá tudo bem, podem achar, não tem problema. Se alguém achou e tá assistindo isso, tá de boa. Tô de boa com isso. Porque eu lembro Uhum. que eu era aquela pessoa que eu chegava antes, puxava a primeira carteira, colocava do lado da mesa do professor e fazia minha prova lá, que era para ninguém me colar, querer colar de mim e para eu me forçar a estudar, porque eu sabia que eu não ia poder colar. Entendeu? Eu fazia aquilo de caso pensado. Eu sabia que eu ia ter que estudar, eu ia ter que saber aquele conteúdo porque eu ia sentar do lado do professor, sabe? Mas eu ligava, eu queria, entendeu? Aquilo era importante para mim. É, E é, daí, quando eu comecei a colar, foi quando não era mais importante. Eu tô é. cagando pra isso. E daí, já, O negócio também parou foda-se. de ser importante pra mim porque eu vi que era um joguinho ali. Pois é. Mas eu acho que talvez não seja importante pra maioria das pessoas, entendeu? É só um negócio que você tem que É, fazer porque tem que é, fazer. é. A incoerência E, pode vir disso. sim. Assim, o foda é que é um jogo que a maioria joga. Então, você vê que até certo ponto a gente tem que entrar, a gente acabou entrando. É. Então, Sim, existem mais uma coisa de níveis.
Tem jogos que a maioria joga também, não sei se é a maioria. Tem jogos que o povo joga que você não vai jogar, que eu não vou jogar, que é corrupção, por exemplo. Eu não vou jogar um jogo desse, entendeu? Agora, colar. Colar que não é crime, sabe? Você vê que tá todo mundo fazendo. Pois é, não é crime, mas podia ser tipificado, né, como crime. Eu acho que isso é legal. Podia ser tipo, se, tudo depende dos valores aí, né, da sociedade. Uma sociedade, tipo assim, que cultua a ignorância como a nossa, jamais tipificaria isso como crime. Exato. E Eu também daí, acho que é desproporcional, vai. Não sei, então, ou então talvez fosse proporcional. Às vezes você pudesse falar, não, você está colando, você está tirando lugar de alguém na universidade e na vida, e aí você vai prejudicar essa pessoa, então é crime. É tudo então é não. arbitrário, no final das contas, né? Tudo é É, arbitrário. é. Mas para Mas voltar assim, isso pro assunto, para ah, mim eu tenho que essa ideia de terminar um curso A ou X ou Y é muito Papai Noel. totalmente Papai Noel. É para você ter, é porque você precisa terminar para você ter aquele É, você tem que título. ter o É. papelzinho ali, ó, né? Esses papéis, eu acho que eu já falei isso também, não sei se eu tô repetindo, mas esses papéis que eu tenho aqui são os que eu realmente fiz de corpo e alma, de coração. Os Ah, que eu é? fiz colando, que eu tava cagando, eu não coloquei aqui na parede, Ah, não. é Não mesmo? tá Olha ali. só. Olha que massa. Ah, legal. Não, sei Dá lá. bastante papel, dá. É, eu adoro papel. Eu acho que eu tenho essa quantidade de papéis aí, mas assim, são todos, entendeu? Tipo assim, Não, eu tenho, olha, cara, eu na sou raça curseira de também. profissão, eu tenho uma caralhada de papel. Isso quer dizer Ah, alguma coisa sobre mim? Eu acho que não. Eu acho que quanto mais papel não quer dizer que você seja melhor em nada, não. É porque eu eu gosto de acho que estudar, papel, né? eu acho que no final, eu concordo. O que acontece mesmo, aí é um Papai Noel mesmo, que você falou, é um Papai Noel da sociedade mesmo, tem um papel você manja, não sei o quê. É tipo assim, o grande lance, acho que o Papai Noel é tipo uma roupa, né? Só que em vez de você estaria dando sinais de que você tem um intelecto. Você tem um Rolex, você usa um Hum, Rolex e usa uma bolsa Prada, você comunica alguma coisa. Se você usa um relógio da 25 de março e uma bolsa Louis Vuitton, alguma coisa assim, Luiz, então, aí você está comunicando um outro tipo de coisa, tipo assim, mas falando de poder é, financeiro. No sim. caso do papel, eu acho que é isso com poder intelectual. Mas É, também é, tipo assim, nada impede também, tipo, a, sei lá, se algum bugado pingado pegar a bolsa, pode pegar a bolsa Prada aqui também, entendeu? Alguém pode ter é. roubado a bolsa Prada, alguém pode ter, entendeu? E não tem o dinheiro, Ah, sim, entendeu? esse é o Ou Papai seja, o Noel. papel, eu acho que a analogia aí começa a não ficar muito boa, mas o que eu quero dizer é que é o que você está falando. O papel, ele poucas vezes ele demonstra. Então, não é à toa que você faz entrevista de emprego e você vê currículo do cara, da Sim, pessoa, né? perfeito. Cara, se papel fosse, né, suficiente, não precisava de currículo. Que é o que eu sempre falava quando alguém perguntava se eu dava certificado de conclusão de curso. Assim, olha, eu até dou, mas você quer para quê? Você quer para entrevista de emprego? Porque para isso você vai ter que falar. Você não pode só apresentar o certificado e não conseguir falar. Então, não é sobre o papel, é sobre o que você sabe condiz com o que está escrito É, naquele papel, né? Porque se você quer o certificado, eu te dou agora, toma um certificado, vai, é. né? Mas você tem Agora, que realmente isso aí que você está conseguir. falando, me parece que o jogo do senso comum é, é que o papel é suficiente, muitas vezes. O papel não é suficiente para você ir se dar bem. Pois é. O que você precisa fazer. Às vezes o papel é suficiente porque o cara fala que você precisa de inglês, mas é só para dizer que aqui, não, o povo, nosso povo, mas assim, na verdade, já você pode não saber inglês também, só fala yes, no, thank you, aí. Mas é inglês intermediário, aqui preciso ter inglês intermediário. Entendeu? Você não Eu precisa acho que é um saber joguinho, pensar, você só precisa ter um PhD, entendeu? Você tem um papel lá, mais um PhD. joguinho, mais um joguinho de Papai Noel, assim, mais um joguinho de É. Papai Noel.
Mas você sabe o que que eu acho muito Papai Noel disso? Que agora é o Papai Noel da educação, né? Olha só que interessante. Hum. É o Papai Noel do terminar. Eu preciso terminar. Por quê? A gente tem essa ideia de que eu tenho que terminar o curso. Nossa, mas você não terminou, você tem que terminar. Tá, mas você entende? Para mim isso é muito claro, porque eu criei um curso, eu criei livros. Você entende que o terminar é arbitrário? Você termina a hora que eu falar que você termina? Eu posso Total. fazer um curso de 2 anos, que você termina em dois, ou eu posso fazer um curso de 4 anos, daí você vai terminar em quatro. Terminar o quê, cara? O que é terminar? É arbitrário o terminar. Não tem terminar, não tem fim. Eu acho isso um Papai Noel assim gigantesco, sabe? Eu não tinha parado para pensar, não tinha parado para brisar nisso, não. Eu concordo, é o Papai Noel. Assim, um pouco disso é necessário, né? Mas o que você acha? Você acha o que eu ia argumentar agora é o seguinte: o que eu vou argumentar agora é o seguinte, que parece necessário porque você tem que fazer cursos e você tem que mostrar que você tem esses cursos. Então, eles precisam ter sido cumpridos uma carga horária, um certo limite, eles têm que ter esse término para você mostrar. Não sei se é necessário, não. Vou te dar Hum. um exemplo de um pouquinho diferente, que eu passei como aluna nesse caso. Lembro de ter comprado um curso ou mentoria, hoje em dia o pessoal mudou o nome, ah lá, o joinha aparecendo, Eu vi. em que era muito, muito, muito fomentado que a gente assistisse absolutamente todas as aulas. Você tinha que assistir tudo, e se você assistisse todas as aulas e completasse todas as aulas, você era o bam bam bam. Só que, para mim, isso era irrelevante. Tinha muita aula ali que era coisa que eu já estava careca de saber. Eu já tinha vivido aquilo. Por que que eu assistir aquilo é melhor? Por que que eu terminar aquilo é melhor do que eu focar o meu tempo em coisas que eu ainda não sei, que eu poderia estar evoluindo? E por que que a pessoa... Me desculpa, eu vou falar da forma que está vindo na minha cabeça, mas eu sei que é meio Ah, extremo que eu tô falando aqui. Por que que o burrinho da turma que assistiu todas as aulas é melhor do que eu que já vivia isso? Eu não tô entendendo essa glorificação do terminar, sabe? eu entendo o que você está falando. Ai, tá Alô, travando. sai daí, você travou para mim. Ah, caramba. Pera aí, voltamos. Mas então, eu entendo o que você está falando, sim, faz sentido. Mas aí é que o ponto é, esse negócio de terminar, eu não vi como isso aí eu não vi como isso aí, tipo assim, supre o conceito de você provar que cursou, entendeu? Porque o provar que cursou, pelo menos da forma como é hoje, é importante. Eu gostei. Eu tô te entendendo, eu tô te entendendo. Não, É mas que assim, é porque isso assim, me é que é o frustra. seguinte, é que eu tô muito, é que eu acho que isso é uma parte que eu não brisei muito, entendeu? Porque É. para mim, assim, vou te dizer que eu acho que você tem o papel não necessariamente você sabe, né? Tipo assim, eu acho que isso aí tudo a gente concorda, né? No entanto, eu não fico brisando muito É. por onde devia existir esse negócio de título e tal. Porque me parece uma métrica que é a única Não, coisa que mas vai fazer, não sei, não é né? isso. Não é bem isso que eu tô falando. Não é que não deveria existir título. É que o título é baseado em as horas que eu assisti de aula. E não é baseado em o quanto eu absorvi, o quanto eu tenho para entregar naquele assunto. Esse Ah, que é a minha parte. Por exemplo, tá. já aconteceu Entendi. com você, você que é de engenharia e cálculo, essa treinarada toda, já aconteceu de você ler um problema e você saber já a resposta, mas agora você tem que descobrir o que é que você tem que escrever na prova para mostrar para o professor que você sabe qual é a resposta? Uhum. Sim, sim. Tá, mas se você já sabe a resposta, ah, tipo assim,
Eu tenho que comprovar, eu entendo o conceito de eu tenho que comprovar para esse outro ser humano que eu consigo fazer o processo para chegar naquela resposta. Ok. Mas por que é que eu tenho que comprovar para esse ser humano? Porque ele duvida de mim. Ele É, duvida que eu possa realmente ter aquela resposta. Mas na vida prática, no dia a dia, você vai ficar toda vez comprovando para os seus clientes e para os seus chefes como que você chegou àquela conclusão? não, eu acho que é aquela coisa de política do melhor esforço, assim. Hum, Eu acho que essa coisa de carga horária é uma melhor tentativa de que fosse, quer dizer, assim, o curso é abrangente. Então, assim, ele é um curso superior, ele tem tantas centenas de horas. Ah, se tem tantas centenas de horas, o cara pagou por esse curso, não sei o quê, e tem isso aqui na ementa, então ele ensinou isso. Tem que. Eu acho que isso é um Papai Noel. Eu acho que é um Papai Noel. Por quê? Só rapidão. Ah, Por quê? Mais horas não é sinônimo de melhor. sim, Só por isso. não é sinônimo. Eu acho que é um Papai Noel se você achar, se as pessoas acharem isso, se a pessoa estiver achando. Não, cara, tá certo. Mais horas você aprende mais. Não, cara, tá certo. Mais papéis você sabe mais. Não, cara, tá certo. Maior nota na prova você é mais inteligente. Aí é um puta do Papai Noel. É. Agora, se todo mundo entendeu que assim, se você entendeu que é tipo assim, cara, eu tenho que fazer essa bagaça aqui porque é o jogo. Essas coisas aqui são a métrica, são um proxy. Eu tirar uma nota boa na prova é um proxy para eu saber a matéria. Eu ter Sim, feito um total. curso de 300 horas é um proxy para eu ter aprendido tal volume de conceito. E o jogo é esse, é o melhor que dá para fazer. Aí acho Isso, que não é Papai Noel. isso eu entendo e concordo. Já fiz isso muitas vezes. Esse é, ai, droga. Esse é o jogo, vou jogar e tá tudo bem. Só que tá tudo bem, não, porque não tá tudo bem, porque eu fico muito frustrada com isso. Ah, Isso não, eu me concordo. O jogo irrita. é um saco, o jogo é uma merda. Vamos É, dizer isso, o jogo é um saco. Eu concordo que o jogo é um saco. Eu concordo. Eu é concordo que isso. muitas coisas do jogo são um saco. Esse é o Papai Noel da educação para mim. A gente É, realmente entendi. compra essa ideia de que um curso com mais horas é melhor. Só que as pessoas falham de ver, e eu vou usar o exemplo da linguagem, porque é meu ramo anterior, que é o é melhor fazer um curso de inglês de 4 anos ou é melhor ficar fluente em 2? Qual que você prefere? É fluente em dois, não tem a menor dúvida. Mas 4 anos é mais horas. E daí essas coisas não me entram na cabeça, mas as pessoas acreditam que mais horas. Não, mas se tiver mais horas é melhor. Não, se você conseguir um resultado tão bom quanto em menos horas é melhor. Sim. Enfim, Ah, não, né? com certeza. Vou parar de falar É, disso porque esse não, eu assunto acho que eu me tô entendendo. É irrita. que eu acho que a sua vivência nisso é bem maior do que a minha. Então, talvez essa história te incomode mais. Nossa, não, sem dúvida me incomoda Eu, mais. é, mas eu concordo eu concordo que o jogo é um saco. Eu Não, concordo é, que a gente total. tem que jogar jogos. A gente tem que jogar jogos o tempo todo que são um saco. É, é um saco. Porque, assim, não necessariamente você é bom no jogo, e como são vários jogos, tem jogo. Vai ter alguns desses que você vai ser muito ruim, e isso te. Isso dá uma brisa boa, né? Tipo assim, É, esse negócio de jogo. tem o Dos muito jogos que a ruim, gente tem que jogar. o exemplo para mim é a matemática. Eu sou muito ruim na matemática, então era um porre, era um Ah. saco todo momento. Eu truco, Mas hein? Eu truco, eu truco. é Mas verdade, ele isso tem é uma brisa. desafio. Você lembra que tem desafio, né? Eu lembro. Inclusive dá a brisa. Dá a Então brisa. tá, brisa da Tem matemática, desafio. beleza. É, Bora colocar aí. Tem que é. escrever. Se não escrever, não Eu aconteceu, lembra? escrevi, senão eu vou Você escrever escreveu? brisa do Aham. desafio. Ou Aham. vamos brisa do desafio da matemática? Vamos? É Então que não é bora, só da bota matemática, aí. é de qualquer assunto. Mas tá, talvez na da matemática caia bem. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu escrever É, aqui, ó. Eu vou só da escrever brisa do matemática. desafio da matemática e a gente pode elaborar ela. Sabe o Pronto. que eu estou pensando nela? É o seguinte: Ah, se tiver algum assunto, se, ó, minha proposta é essa, eu não sei se vai funcionar, mas assim, se tiver algum assunto da matemática que você, eu sei que você não gosta, mas hum, se tiver
Peraí, é brisa da matemática, né? É, do Falei? desafio da matemática. Brisa do desafio da matemática. Temática. Todo mundo pode aprender qualquer coisa? Ah, moleque. Gá! Pois é. Ó, se premissa um, tá? Tipo assim, você tem que estar com vontade de aprender o negócio, né? Então, se você tá assim, isso aqui, não, isso tem uma versão a isso aqui, mas eu tenho a versão, eu que não gosto disso aqui, mas eu vou lá com você. Não, isso não serve. Serve o seguinte, cara, eu tenho um tesão por saber isso aqui, eu quero saber isso aqui. Premissa 2 é a pessoa que vai te ensinar, ela tanto sabe o assunto, como ela tem muito interesse em te fazer aprender o assunto. Eu vou ter, te garanto que eu vou ter muito Hum, interesse. Muito provavelmente vou saber, porque eu estudei muita matemática na minha vida. perfeito. Então, provavelmente você vai pegar um assunto que eu vou ser capaz de descrever, de te explicar bem. Aí, a ideia é, você falou que não consegue aprender, né? Isso é matemática. Vai que você consegue. Mas não sei, esse aí tem que ser só se for, só se você achar que vai fazer sentido. É. Não, eu acho que tem alguns pontos da matemática que podem fazer sentido. Que você falou desse requisito um aí do tesão para aprender uma coisa. Tem coisas na matemática que sim, tem Talvez coisas alguma que eu vou coisa de falar para você matemática que. É. financeira você queira. Alguma Hum. coisa de matemática financeira que você gosta. Sim, total. É. Tem muita coisa da matemática financeira que eu já me propus a aprender. O negócio aqui não fica gravado. A Tipo, gente pode. Beleza. Pode ser entra e uma sai. possibilidade. É. Pode ser Eu uma gosto possibilidade. também, eu vou falar uma coisa aqui que é tipo assim, mó das pira, que eu acho que você vai curtir, inclusive. Eu gostaria Ah, muito de entender cálculo de astronomia, essas coisas assim, tá que ligado? foda! Porque astronomia eu sou apaixonado, né? Eu não faço ideia de como Mas que o você diz povo o quê? Tipo calcula aqueles assim, trem tudo. Ah, não órbita de sei. planeta. É, Ah. qualquer coisa assim. Eu não Muitos faço nem cálculos ideia. certamente são complexos, tá? E eu não sei. Muitos Uhum. cálculos são complexos e eu não sei. Dependendo da coisa, se for uma coisa que você quer, eu posso procurar saber e a gente arruma um meio termo ali, sacou? Mas, Porque tem alguns que são muito complexos, que é simulação de computador, que não tem uma solução analítica, a gente chama, você tem que ficar fazendo simulações, aí é complicado. Mas tem muita imagino. coisa que não, muita coisa, a órbita de planeta, calcular a órbita lá, o raio da órbita, elipse, isso aí é de É, boa. Isso é de boa. essa é uma coisa assim que eu sei zero, eu não faço ideia nenhuma, Isso é mas uma é uma coisa que eu coisa lembro que zero. eu iria gostar de Isso é conseguir uma coisa que falar eu que eu lembro entendo. zero. Mas se eu pegar aqui para aprender, eu vou aprender um monte de coisa. Não vou É, aprender tudo, mas vou aprender alguma coisa que seja interessante para ter ideia. você tem os requisitos. A matemática financeira já não tem tanto tesão, tipo assim, Não tem muita é tesão, é mais útil, necessidade, né? é útil, é bacana, É mas a utilidade. eu O prefiro tesão pegar aqui é uma mais calculadora importante. pronta, perguntar pro chat O tesão GPT, aqui é entendeu? mais importante que É, a facilidade, que a necessidade. é. E aí você quer. Enfim, então essa é uma brisa futura. Ou, gostei de ter sido astronomia. É, que Porque bom. astronomia é um assunto que eu amo, adoro. Só que tem É, eu muito tempo achei que que eu você ia não olho. curtir. Teve uma época na minha vida que eu sabia, eu acompanhava os planetas. Eu olhava, saía na rua do céu. Eu sei onde é que está Saturno hoje. Eu olhava, estava lá Saturno. Aí, Ah, 10 dias depois, eu falava, Saturno andou um pouquinho, deixa eu ver se está ali perto da estrela tal. E eu sei o nome da estrela. E tava lá, entendeu? cara, como vocês conseguem enxergar? Eu tenho uma pessoa Ah, muito querida que fotografa os astros, sabe? Eu falo, cara, como você nossa! sabe o que é o quê, mano? Eu É acho porque fantástico. é por causa do. Elas formam um padrãozinho, só tem ali. E Ah, assim, isso quando você viu o padrãozinho hoje, você sabe que esse padrãozinho você vai encontrar de novo amanhã, mais ou menos na mesma hora. hum, Daqui 2 meses, aí vai ser muito depois. Então, hoje, um padrãozinho de estrela ali, um bolinho de estrela que você via que tem um formato da panelinha. No horizonte, logo que anoiteceu, entendeu? Daqui 2 meses, já quando anoitecer, ela já vai estar aqui, entendeu? Agora, hoje eu te mostrei lá a panelinha. Amanhã vai estar mais ou menos no mesmo lugar. Depois de amanhã, mais ou menos no mesmo lugar. Daqui uma semana, vai dar nem para você ver o que ela mexeu, entendeu? Então, ah, se você tem essa vontade de ficar olhando, você identifica. ah, tá. E aí você Eu, sabe o que eu, está perto de quê.
Eu tenho uma meta de fazer umas viagenzinhas pro mato, assim, pros lugares mais Hum. longe da cidade, para poder ver, sabe? Os astros. Sério? Oh, Dentro da eu. cidade é mais difícil, né? Na cidade é difícil. Uma das coisas que eu acho que eu gostaria de voltar a pensar é nisso. Até estamos conversando com meu cunhado, que gosta muito também. Ele. De, de repente a gente junta, porque ele tem roça. Então, de repente a gente junta, compra um Hum, telescópio legal. Compra um telescópio Nossa! legal, um Aí eu telescópio vou para muito forte. BH. Aí eu vou para Mas BH. vem mesmo. Claro, demais. Vem demais. Tô aí. Já queria comer uns Você tem pão que de queijo comprar o mesmo. telescópio com motorzinho, porque a Terra vai girando, né? Então você botou no Ah, lugar que você quer. Aí a Terra vai girando, aí você vai perdendo, aí o motorzinho vai compensando. não sabia que tinha isso, É, não. Que doido. Adorei. exatamente. Enfim, essa brisa virou outra brisa totalmente diferente. A gente Ou vai vai ter voltar brisas nessa. astronômicas, puta, ou vai ter brisas astronômicas. Agora, É! foda, muito massa. Muito Quem massa. curte já se inscreve É, aí para não perder, hein? é. Quem curte aí. Mas tá, vamos fechar essa brisa? Vamos fechar essa brisa então, é. Em quantos Papais Papai Noéis Noel, nós falamos de vários Papai acreditamos? Noéis. Ayrton Senna, Google, Steve Certificado. Jobs, certificado, Papai Noel da Educação, religião. Uhum. Pessoas que a gente gosta muito, né? Começo do namoro, começo do emprego, Sim, começo sim, sim, certas do... pessoas. É. Faz um Papai Noel na Ou nossa seja, cabeça. Dai, temos vários Papai Noéis e Papais Noéis, e tem como fugir disso? Você vê como fugir disso? Acho que fugir não, mas tem como você ser consciente disso. Ser consciente O é mais exemplo importante. exemplo do Steve Jobs, né? Então eu tenho consciência que é um cara que fez coisas que eu acho admiráveis e que ele também pode ter sido um cara meio pau no cu em alguns momentos e tá tudo bem. Eu Sim. continuo gostando Oh, dele e tem o igual. Papai Noel mais recente, Elon Musk. É o Ah, Papai Noel mais recente. nossa! Que bom! Eu tava me sentindo mal de falar só sobre os falecidos, entendeu? Que não podem se defender. É, Mas o Elon Musk é uma boa, o cara que tá vivo aí, né? Pô, tem hora que ele é super pau no cu mesmo. O jeito que ele mandou a galera lá do Twitter embora foi pau na cozice assim, ó, geral. Mas, pô, o cara, não sei, eu não, acho que o ele que tem ele uma faz, aura pensa, um cara legal. que ama astronomia. Um cara que ama astronomia, um cara que é engenheiro, que gosta de máquinas, dele lançando aquelas foguetes, as garrinhas pegam o foguete, vem, pousa a garrinha, pega o foguete. Eu acho a coisa mais legal do mundo. Eu acho aquilo legal pra caralho. Eu acho aquilo legal demais. Você sabe o que, que eu Mas eu acho massa dele também? Tipo, eu acho isso mó legal. Eu sei que tem gente que não vai concordar, mas eu acho legal. Ele tem uma ideia louca, vem na cabeça dele, ele vai lá e faz, entendeu? Ele não vê limite. Eu lembro de uma entrevista que ele deu, que a pessoa perguntou, o Joe Rogan perguntou pra ele, cara, você vendeu lança-chama, por quê? Ele, tava conversando com um amigo meu, a gente teve essa ideia de produzir lança-chama, a gente foi lá e fez. Tá bom. Aí o Joe ainda pergunta, mas você não acha meio perigoso? Ele, sim, acha. Até falei para as pessoas, falei, gente, não compra, isso aqui é perigoso. Não compra, mas o povo comprou. O que eu posso fazer? Mas o povo comprou. Eu não sabia que tinha feito essa chama, né? Ele produziu edição limitada, foi só um número X lá, que eu não me lembro qual é. Meu Deus. E diz que em questão de horas esgotou. Isso é recente? Não, é bem antiguinho até. Ah, bem. Procura lá, Elon Musk e Joe Rogan, você vai ver a entrevista. Puta merda. Ah, Ah, e uma eu coisa acho muito isso massa importante. nele. Qual é Hum. o plural de Santa Claus? Santa Porque nós estamos Claus. falando de Papais Noéis aqui. E a gente falou, será que a gente faz essa brisa em inglês ou não? Só que para a gente fazer essa brisa em inglês, né, a gente teria que saber o plural de Santa Claus, que é Papai Noel em inglês. Eu não faço ideia. Eu Talvez acho seja que é um Santa plural sem Clauses. S, né? Eu acho que vai ser um Hã? plural sem. Daquela ideia. Eu ensino muito esse negócio do plural sem S, tipo people, children, tá ligado? Que é plural Ah, sem S. Eu acho que Santa Claus vai ser alguma coisa tipo Santa Claus Santa I. Cruz, alguma coisa assim. É, Ou só Santa Claus, muito, many Santa é. Claus. Só.
sem Tá aquelas modificação. palavras que o plural é a mesmo, é o É, mesmo. tipo sheep, né? Sheep, one sheep, two sheep. É, Pronto. É. isso, isso, Eu isso. vou fingir que é isso, mas agora se tem uma outra resposta, não Aquelas sei. palavras irregulares. Acabando. Isso, é o plural irregular, Acho plural de super Santa legal Claus que a é Santa gente, Claus. aqui nas brisas, a gente cria neologismos em inglês. É super legal. Ah, e eu adoro. Em português também. Eu acho que eu inventei uma Português palavra hoje, também. né? Mas é que inglês não é nossa língua nativa, né? É engraçado. Pois é. Show. Mas é isso, então. Acreditamos em muitos Papais É Noéis. isso, Dani. Precisamos ser Acreditamos muito conscientes mesmo. disso. É. Sempre assim, ó. Importante focar na realidade, mas também abraça o Papai Noel que você está precisando agora, porque é importante. É, Seja ele também dá uma religião, seja ele aí com viajada. pena, Se apega aos teus seja ele. símbolos. Filho. Aham. Isso, até que eu Hum, adorei os filhos. Exatamente. tá. E é Show? isso, galera. Show. E fiquem Então, até atentos aí semana para que a vem. próxima brisa astronômica. Nos vemos semana que vem. Até. Até.